Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos e especialidades e que tem o patrocínio da Bradimex, a associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E hoje temos a honra de receber o Norberto Prestes, presidente executivo da Abquif, para discutir um tema absolutamente sensível, né, que é a dependência brasileira de insumos farmacêuticos do exterior. É um cenário difícil, delicado, complexo e que, inclusive, vai ser tema de um seminário internacional no fim de março aqui em São Paulo, mobilizando todos os atores aí da América Latina, inclusive autoridades como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Geraldo Alckmin. Norberto, seja bem-vindo ao Panorama Talks. E, de cara, já queria te perguntar o que a gente pode esperar desse seminário que vai ocorrer em 24 e 25 de março aqui em São Paulo, em relação às temáticas e a própria conscientização, né, sobre a importância desse tema. Obrigado, Leandro, pela oportunidade também de divulgar um pouco esse trabalho aí no panorama farmacêutico. Acho que o tema, quanto mais nós falarmos nele, acho que mais nós traremos profissionais para essa pauta, que é uma pauta muito sensível, né? Muito importante para o país. E eu estou falando de um tema que é um tema de soberania nacional, né? Acho que o mundo ele viveu uma transformação bastante complexa aí nos últimos 30 anos, aí, 40 anos, e no setor farmacêutico não foi diferente, né? A gente teve, o mundo ele vive de momentos, né? Momentos que os países se fecham, depois teve a globalização, e agora parece que está voltando a se fechar novamente, né? O movimento pós-pandêmico, né? Ele está muito nesse sentido, das pessoas agora estão olhando os países, não as pessoas, mas os países estão olhando e verificando onde é que estão minhas fragilidades, o que eu tenho que mexer, como é que eu garanto a soberania do meu país, da minha população e etc. Né? E a gente passou por esse processo, né? A gente está vivendo ainda esse processo. E aí o seminário que vai acontecer agora, sem ser essa semana, no dia 24 e 25 aqui em São Paulo, de março, a gente volta a tratar essas temáticas aí de uma maneira um pouco mais organizada, é o quarto seminário, para as pessoas entenderem que acho que tem muito a ser feito ainda, né? A gente teve alguns avanços interessantes sobre a pauta, sobre a produção de IFAs aqui no Brasil, mas a dependência continua gigante, né? E um país desse tamanho, com uma população igual à nossa, a gente tem que rever esse tema. Então, acho que o seminário ele vem para trazer essa discussão, né? E a gente entrar um pouco mais nesses temas aí, com mais profundidade. A gente, obviamente, vai compartilhar com os nossos espectadores o link para quem quiser mais informações a respeito do evento, ou mesmo se credenciar. Mas é um seminário que vai ter, inclusive, além do Geraldo Alckmin, representantes da Anvisa, líderes setoriais. Então, exato, de fato, o espaço para discussão está muito, muito aberto, né? Isso é um bom caminho e, óbvio, a Abquif está encampando essa bandeira. Agora, em termos práticos, Norberto, que avanços nós já pudemos observar em relação a essa dependência, a tentativa de reduzir essa dependência de insumos, e o que a gente pode projetar no que se refere a políticas públicas para minimizar esse problema? Olha, dos avanços, se a gente pensar em pandemia, né, vacinas, tal, acho que os laboratórios públicos e algumas empresas já conseguiram evoluir, produzir IFAs, né, para algumas vacinas. O Butantan, a Fiocruz, que a gente tem uma relação direta com a associação, e algumas empresas já caminharam nesse sentido, né? Se compararmos com do Covid para cá, eu vejo algum avanço nesse sentido. Aí outro é que nesse atual governo, uma das 6 missões uma delas era a saúde, né? E dentro dessa missão da saúde, o IFA está muito bem representado lá, né? Tem um destaque dentro da política pública de que é um insumo estratégico para a produção de medicamento no país, né? Para aqueles que não sabem, o IFA é o principal ingrediente de um medicamento. Sem ele, o medicamento não funciona.
E como a gente importa hoje 95%, produzir apenas 5% é muito crítico, né? A gente já produziu 50% na década de 90, né? E por alguns motivos que eu venho falando isso publicamente, tanto o movimento da China quanto a abertura de mercado aqui no Brasil, sem muito critério, a gente acabou perdendo essa indústria, né? E a gente está tentando recompor. E aí eu sinto que a gente teve avanços mais individuais, né, de grupos específicos que desenvolveram alguns insumos. As nossas empresas, né, do setor, elas também estão ampliando seu portfólio, então as duras penas aí batalhando para que isso de fato aconteça, mas a gente depende de questões regulatórias, depende de questões tecnológicas, enfim, tem alguns pontos que a gente ainda precisa resolver para deslancharem mais, aumentar, expandir essa produção, e também vejo um avanço em políticas nacionais. No entanto, né, esses avanços eles foram pequenos em relação à nossa necessidade, né? A gente caminhou pouco. Se você avaliar, por exemplo, a iniciativa do Ministério da Saúde com PDP e PEDIL, né, que são parcerias público-privada, uma para transferência de tecnologia, outro para desenvolvimento de um produto novo, tiveram o recorde de apresentação de projetos, foram 340, se não me falha a memória, mas até agora só teve a publicação de 4, né, que acontecerão. E isso, né, causa um atraso no desenvolvimento, as empresas ficam na expectativa, é um recurso importante, uma iniciativa importante. Então, acho que a gente, no papel, muitas coisas foram bem colocadas, só que na prática a gente avançou pouco nesse sentido, né? A gente precisava correr muito mais, especialmente pelas mudanças de cenário, né? E, assim, projeções esperadas são boas. Eu acho que eu busco ser otimista, assim, mas a gente vai ter que trabalhar bastante, né? Eu acho que o seminário ele vem para reforçar a importância desse tema, né? Então, assim, a gente quer ligar os alertas necessários para, inclusive, as indústrias farmacêuticas locais, para que o governo realmente coloque isso como algo fundamental a ser desenvolvido. Então, assim, eu acho que avanços foram bons, mas a gente precisava caminhar mais rapidamente nisso. E as projeções, eu sou otimista, mas eu acho que a gente tem que correr atrás disso, né? Então, por isso que o seminário serve para fazer essas provocações também. Interessante. O Norberto, trazendo isso para o universo dos números, tá? Hoje a gente tem, você mesmo comentou, 95% de insumos internacionais, né? O Brasil plenamente dependente aí do mercado externo. 5% produzidos nacionalmente atendem basicamente à fabricação de medicamentos em território nacional. Agora, para que a gente tenha a devida segurança e para que a gente tenha um cenário mais tranquilizador para o mercado brasileiro, qual seria a meta de produção nacional de IFAs nesse momento mais almejada? Olha, Leandro, assim, para falar que seria algo interessante para movimentar o mercado e tal, eu diria que a gente tem que avançar para 20%, 30%, 40%, né? Mais do que isso, é uma ilusão. Mas chegar nesse nível, 40% ou 30%, é um sonho. Seria incrivelmente bom, porque você já consegue fazer um movimento dentro das universidades, do centro de pesquisa, você consegue já alocar pessoas qualificadas para esse setor, você consegue dinamizar um setor, você começa a minimizar o impacto de uma pandemia, porque você está com uma estrutura minimamente robusta para reagir. Porque se você tem pouco, que a gente tem pouca gente fazendo isso, né? A gente está muito vulnerável. Inclusive as indústrias farmacêuticas nacionais estão super vulneráveis, né? Elas viveram um processo de reabastecimento depois da pandemia, durante a pandemia, foi complexo, né? Antes elas não tinham esse problema, como eu falei, né? No começo, em globalização, o mundo inteiro se ajustou, a cadeia de suprimento mudou radicalmente e tal, todo mundo estava indo bem até ter esse impacto. Aí, quando teve esse impacto, todo mundo se refez, se reorganizou, e a gente ainda está num processo muito igual do que estava, a gente não levou esse susto. E países, inclusive como Índia, mudaram seu processo, a Europa inteira se movimentou, os Estados Unidos, botando bilhões de dólares aí para o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive para produzir IFA de uma outra maneira,
mais rápida, mais barata, tem vários outros processos sendo estudados nos Estados Unidos, Japão fazendo isso, né? Nova Zelândia fazendo isso, Austrália fazendo isso, colocando bilhões nesse processo, e a gente ainda está timidamente fazendo algumas coisas, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que chegar nesses números, como eu disse, 20%, 30%, para a gente ficar numa situação confortável. Mas, olha, eu queria lembrar uma coisa também, apesar dos pesares, apesar de ser um setor pequeno, com poucas empresas, a gente pode contar em duas, né, mãos cheias só, a gente exportou, no ano passado, quase 600 milhões de dólares. Dos poucos IFAs do portfólio que nós temos, a gente exportou ainda essa quantidade. Ou seja, a gente tem uma capacidade de exportar produtos altamente agregados, né? E é bom também deixar claro que a gente tem plena consciência que a matéria-prima para a produção de IFA no Brasil também depende 100% de importação. No entanto, a gente tem uma frente, junto com outras 11 associações que trabalham com química fina, para ampliar a produção de produtos de química fina aqui no Brasil, que é capaz de fazer, mas são decisões políticas e estratégicas que têm que ser tomadas, né? Porque o setor privado não consegue avançar e colocar esse recurso. Mas o governo tem que tomar a decisão e falar assim, isso é estratégico e é soberania nacional, entendeu? E aí a gente precisa, porque o mundo está vivendo uma guerra, né? Como é que a gente vai se adaptar a isso? Então, eu acho que o Brasil reflete pouco nesse processo. E nós estamos falando de saúde, a gente está falando de doenças, a gente está falando de mudança geopolítica que a gente não consegue controlar, né? Então, assim, a gente precisa se organizar internamente e são decisões que precisam ser tomadas e que a gente está fazendo todos os esforços para chamar a atenção e eu espero que a gente consiga sensibilizar, né? Quem sabe daqui a 10 anos a gente pode falar que conseguimos bater essa meta, mas vão ter que ter investimentos vultuosos aí de 2, 3, 4, 5 bilhões de dólares. Não tem como não fazer isso, entende? E, obviamente, né, o seminário internacional de IFA Latam, né, intitulado Latam. dessa maneira, justamente para debater o contexto desse mercado na América Latina. Como é que você, nesse aspecto, né, como é que você vê a presença da região, que é um centro geopolítico muito importante, estratégico, pelo nível de população e por todas as características demográficas, né? Mas como é que você vê avanços aí no continente como um todo? Olha, a gente tem países parceiros como a Argentina, que tem um número maior, inclusive, de empresas que produzem IFA do que o Brasil, né? A gente tem alguns distanciamento regulatório, eu diria, entre esses países, né? A gente está, inclusive, uma das discussões no seminário, vai estar o representante do Peru, da Argentina e Brasil, a gente vai falar um pouco sobre essas diferenças regulatórias, como a gente pode ajustar e tal. A OPAS também vai estar presente no evento, né? Então, a OPAS tem um grande interesse de desenvolver essa cadeia aqui dentro, bem como falar sobre algumas questões farmacêuticas, até porque, só para você ter uma ideia, a gente representa só 3% do mercado de insumos farmacêuticos no mundo, América Latina, né? Então, assim, o que a gente significa para o mundo? Comercialmente falando, os Estados Unidos tem 40% do mercado. Então, assim, comercialmente falando, a gente é pouco. Então, o primeiro sinal de alguma crise, corta aqui. E como é que a gente fica? Então, a gente fala, de novo, a gente fala, eu sou brasileiro. Eu não sou europeu, não sou norte-americano. Eu vou continuar vivendo aqui. Então, como é que a gente ajeita essa equação, né? E a gente é latino-americano. Como é que a gente vai se olhar aqui? O que a gente vai fazer? Se cortar, como é que a gente fica? Como é que a população fica? Como a gente falou, é uma população significativa, né? Um continente gigante. Então, assim, a gente está trazendo essa discussão. Lógico que ela não vai se esgotar aqui. A Anvisa, por exemplo, vai trazer informações interessantes de atualização sobre essa questão regulatória e oportunidades dentro do BRICS, da OMS, porque a Anvisa está indo para um outro nível ainda de qualificação regulatória que vai permitir com que as empresas que estão instaladas aqui obtiverem a certificação da Anvisa, não só de IFA, mas de medicamento, que elas possam exportar, não participar das licitações da OMS, né? Que são gigantescas, né, no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que isso daí também é uma oportunidade que surge para esse continente, ou especificamente para
para o Brasil, talvez, oportunidade de a gente comercializar e ampliar a nossa produção aqui, né? Então, eu vejo com ar de preocupação, mas, no fundo, a gente tenta articular e buscar parceiros e trazer informação para os participantes refletirem nesse bloco Latam, que a gente pode fazer. Porque se a gente não se olhar, quem é que vai olhar? Como eu disse, nós somos pequenos, né? É um mercado minúsculo perto dos outros aí. Então, nós seremos talvez o primeiro a ser cortado numa crise, né? Então, a gente precisa se preparar minimamente. Então, essa é uma das funções, né, do nosso trabalho hoje e do seminário, inclusive. Legal, Norberto. Agora, esmiuçando um pouco mais esse contexto global, né, e como ele de fato interfere nesse cenário. Guerras, conflitos, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, os movimentos do governo Trump, enfim, tenta, de forma resumida, eu sei que é difícil, é um desafio, mas tenta mostrar para a gente como é que isso de fato interfere não só na busca por reduzir a dependência de IFAs, mas também na discussão, né? Eu acho que está claro assim para todo mundo, né? Eu acho que não sei se foi uma surpresa, mas o Trump já sinalizou: a América Latina não me interessa, não me interessa. E assim, já começou a colocar todas as barreiras tarifárias e tudo mais, né? Então, até onde isso vai dar, a gente não sabe. A gente não sabe como que ele vai reagir depois. A gente e aí a gente vai ficar trabalhando, a gente vai viver como? Essa dependência, nessa total submissão. E a gente tem capacidade de reagir, né? Nós temos uma estrutura, um sistema nacional de inovação, por exemplo, no Brasil, violento. A gente só precisa aprender melhor como é que transforma esse conhecimento em tecnologia de fato para o mercado, né? Para nós consumirmos, assim. Então, a gente também trabalha essa frente, né? Porque a gente escreve muito papel, mas a gente não transforma isso em tecnologia para a gente conviver, né? Então, assim, é um ponto que a gente tem que olhar num cenário desse com o Trump, por exemplo, né? Guerra. Gente, não sou eu o especialista, mas está claro já. Está claro, a Europa está em guerra. A Europa está em guerra. Não tem como você falar que a Rússia... Aí o tambor só está esquentando, as provocações só estão aumentando, a China está quieta, lá preparada para fazer alguma coisa. O que vai fazer? Não sei. A gente vai esperar tudo acabar ou tudo acontecer para a gente reagir, para discutir não só esse tema, tem outros, né, de outras naturezas também, importantíssimos, falando de equipamentos médicos também, tem outras frentes aí, super complexas, né, que a gente tem que avaliar também. Então, assim, porque, vou falar para você, morrer de fome, a gente não morre. No Brasil, a gente não morre de fome. Mas morrer de doença, a gente pode morrer. E, assim, a maior arma que esses países têm hoje é essa dependência nossa deles, de droga, de insumo, de tudo isso. Então, assim, mais do que uma bomba que ele pode mirar aqui na gente, ele fala: não vou mandar. Porque o que aconteceu? A Índia, não sei se vocês lembram, mas a Índia, quando teve a Covid, ela fechou. Falou: não exporta para ninguém. Isso aí é para nós. Primeiro, farinha pouca, né? Meu pirão primeiro, que os outros falam, né? Então, assim, não tem, guarda para mim e depois eu vou liberar. Talvez, se sobrar, a gente vai negociar isso daí. Então, assim, a gente vai deixando um dia passar o outro e comenta e dá risada e vamos lá, e não é, gente. Não é. Então, eu acho que a gente... inclusive, no seminário, a gente vai trazer o presidente da Eurásia, aqui do Brasil, que é a maior consultoria de políticas, né, globais, que vai trazer esse cenário, inclusive, né? E qual o impacto da cadeia, né, do suprimento, toda essa mudança mundial que ainda está super imprevista, e qual o impacto dela na cadeia de suprimento, né? Até não comentei direito, mas o seminário foi dividido em 3 grandes blocos: inovação, produção e comercialização, né? Então, a gente vai trazer alertas e falar sobre como que nós estamos, cenário Latam, em pequenas fotografias aí de como que estamos no desenvolvimento de drogas, uso de inteligência artificial, terapia gênica, e assim, é assustador. Leandro, é assustador. A gente está muito atrás, mas sim, muito atrás. Então, assim, será que a gente não consegue reagir minimamente? Então, serve quase como uma provocação, né, para a inovação.
Na parte de produção, é uma coisa mais prática, né? As empresas já existem, mas tem novas tecnologias de produção, produtividade, a gente precisa melhorar, sim, para ser mais competitivo. A gente vai discutir questões práticas super interessantes, que foram avaliadas, inclusive, com as empresas produtoras de IFA, né? A gente fez uma pesquisa aí durante 2 meses para fazer isso daí. A gente vai trazer o cenário de produção de IFA no Brasil e Latam, então, assim, teve o censo agora que a gente participou, a Fiocruz desenvolveu brilhantemente esse trabalho, então, vale a pena, quem quiser ver em primeira mão o resultado de uma visita uma a uma, todas as empresas aqui no Brasil, a capacidade que a gente tem produtivo, que a gente pode fazer, e por fim, aí, comercialização, essas oportunidades, né, que assim, como o mundo está em guerra, o Brasil vira um lugar interessante para investir e estruturar, né? Então, assim, tem uma janela de oportunidade muito interessante para o Brasil para expandir a produção, pensando na posição geográfica, na posição diplomática, tal. Então, assim, por fim, só para lembrar, assim, parece bobeira, mas a Europa, por exemplo, vive uma crise energética, né? A crise energética ela tem impacto direto na produção de IFA. Tem empresas um monte fechando. E vai ter um CEO de uma empresa que foi presidente de associação na Europa, vai trazer esse cenário. Então, assim, começa a aparecer oportunidades deles investirem aqui no Brasil, porque a energia é mais barata, a produção é mais barata para exportar. Só que a gente precisa criar todo o mecanismo, um arcabouço para esses caras virem e tal. Então, são camadas e etapas que nós temos que discutir. Mas, olha, a gente é persistente e eu acho que a gente tem oportunidade boa para esse trabalho. Quer dizer, o estímulo ao debate existe, o estímulo à inovação também. O que falta é uma política clara, efetiva, de longo prazo, uma agenda, né? E que não seja alheia a surpresas e imprevistos, né? Inclusive, né, você comentou, né, a gente pode passar batido, né? A pandemia, ela obviamente representou um sinal de alerta para a excessiva dependência dos insumos do exterior. Isso ficou escancarado, né? E agora, efetivamente, né, a gente tenta colher aprendizados, né? O que a gente pode assimilar dessa pandemia para que a gente, de alguma forma, esteja preparado para o futuro? Eu acho assim, que a gente precisa, da pandemia, se valorizar mais. A gente precisa olhar para dentro e falar o que eu tenho, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho e prestigiar o que é feito aqui. A gente precisa pensar a longo prazo, a gente pensa muito a curto prazo, então as nossas políticas industriais, elas não são de 20 anos, ela oscila a cada 4 anos, isso é péssimo para qualquer setor. E a gente precisa também, eu acho que a gente valoriza pouco um setor como esse, inclusive até o farmacêutico, do potencial que ele tem de gerar divisas numa exportação, né? Porque o nosso produto, comparado com o agronegócio, ele é infinitamente maior em termos de valor agregado. Então, como não pensar isso daí, além de uma indústria estratégica de soberania nacional, ela é uma indústria importantíssima para gerar capital para o país. Então, assim, eu acho que da pandemia ficou aí um susto e essa necessidade a gente vai ter de se valorizar, de entender o que a gente pode fazer de fato para contornar isso. Isso aqui estamos demorando muito para esse processo, porque como a pandemia arrefeceu, a gente conseguiu quase que normalizar tudo com preço altíssimo, tá? Caro, muito caro. Preço altíssimo. A gente ainda está na zona de conforto. E eu não sei como que a gente faz para tirar tudo da zona de conforto nesse sentido. Então, nosso esforço é um seminário desse, falar, gente, antes do negócio entornar, antes de uma guerra aparecer, será que a gente não pode pensar como a gente pode realmente desenvolver algo aqui no país? Então, eu acho que o aprendizado é esse. A gente ficou sensibilizado, mas voltou à normalidade muito rápido, mas eu acho que a gente tem que voltar a pensar que aquele cenário pode acontecer amanhã, né? Então, como que antes de ter a crise novamente, a gente consegue resolver ou traçar algum caminho de médio e longo prazo para esse setor, sabe? Estrategicamente. Mas vamos para frente, vamos para cima, inclusive. É isso.
caminho é reflexão e cooperação. Essas duas, E trabalho. E trabalho. Não tem, e vamos fazer junto, acontecer. Né? É isso. E vamos trabalhar. Então, e o Panorama Farmacêutico estará lá na cobertura especial do seminário IFA-Latam. Né? Estaremos no fim do mês discutindo o futuro do país e a soberania nacional. Esse é o futuro não, né? O presente, né? Porque, presente. Né? Não adianta. Sem futuro, é o agora, é o que tem que resolver agora. É agora, exato. É isso mesmo. Norberto Prestes, presidente executivo da Abicif, obrigado mais uma vez pela presença. Um grande abraço. Obrigado, você, Leandro. Um abraço. Olá a todos. Bom, se você acompanhou e gostou demais essa reflexão sobre o mercado de medicamentos de especialidades no Brasil, já deixo a dica. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar o Panorama Talks nas nossas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Panorama Farmacêutico, informação na dose certa.